Vamos iniciar então a nossa primeira aula de física. Então, peguem o caderno para fazer as anotações, dá aquela respirada e vamos lá. Bom, a física, ela é uma ciência que desde a época da pré-história, ela vem se desenvolvendo, se aperfeiçoando com o passar dos anos. E é uma ciência que está ao tempo inteiro ao nosso redor. Por exemplo, se observarmos essa placa de sinal de trânsito com a inscrição 50 km por hora, nós já sabemos que essa placa, ela mede a velocidade permitida naquela determinada rodovia, naquele determinado espaço. Tá, agora veja bem, olha que fácil. O que eu preciso lembrar? Quando eu vejo essa placa, eu observo que eu tenho a unidade quilômetros e tenho a unidade hora. Então, se eu pensar aqui na minha velocidade, eu tenho o quilômetros por hora, certo? Vamos pensar agora. Quilômetros é a medida do quê? O que o quilômetros mede? O quilômetro, ele vai medir a distância de algum determinado local ou o espaço percorrido de um determinado local. Então, da minha origem, da onde eu parti, até o meu destino, aonde eu cheguei, eu percorro uma trajetória, então eu percorro um trajeto, e esse trajeto eu vou ter uma distância, que vai poder aparecer em metros, ou ainda quilômetros. Então, eu já posso colocar aqui também, ó, um M de metros. Agora pensa, o que a hora vai estar medindo? A hora, ela mede o tempo. Então, eu já sei que o H de hora mede tempo. Pode aparecer também o S. S do quê? De segundos. Então, reparem comigo. Se a velocidade ela é quilômetros por hora, se quilômetro mede a distância e a hora mede o tempo, então a velocidade nada mais é do que a distância que eu divido pelo tempo. Como assim? Existia um físico chamado Galileu Galilei, que os estudos que ele realizou e experimentos que também ele realizou, ele chega na seguinte conclusão. Distância, ele usou um símbolo para representar a distância. Distância, ele usa o ΔS. Então, toda vez que aparecer ΔS, a gente tem que lembrar que significa distância, certo? E no lugar de tempo, ele usou o símbolo ΔT. Então, toda vez que aparecer ΔT, está querendo dizer que é o tempo. Então, T de tempo. S de space, de espaço percorrido, distância. Então, o que ele chega? Ele chega na primeira equação matemática de física da vida de vocês. Galileu Galilei consegue determinar a velocidade que, em média, um determinado movimento acontece. Como assim? Ele fala o seguinte, V de velocidade é a razão, ou seja, a divisão entre o ΔS sobre o ΔT. Como assim?
velocidade média nada mais é do que a distância dividida pelo tempo. Ah, é? Sim! E olha só, unidades de medida de velocidade. Aqui a gente já conhece, ó, quilômetros por hora. Então, aqui eu tenho quilômetros por hora. Ou ainda pode aparecer metros por segundo. Então, aqui, ó, metros por segundo. Essas são as duas unidades de medida mais comuns de aparecer no nosso dia a dia em situações que a gente precisa determinar o valor do quilômetros por hora ou o valor do metro por segundo. Mas, em alguma situação, pode acontecer o seguinte, prestem atenção. O exercício, ele pode dar o valor em quilômetros por hora, mas ele quer a resposta final em metros por segundo. Ou ainda, o exercício pode dar o valor em metros por segundo, só que ele quer a resposta final em quilômetros por hora. Então, para isso, eu consigo transformar as unidades de medida. Como que eu vou fazer na física para transformar essas unidades de medida? Vamos lembrar aqui, ó. 1 quilômetro, a gente sabe que tem 1000 metros, certo? 1 hora, a gente sabe que tem 3.600 segundos. Então, eu posso cancelar esses dois zeros aqui para ficar fácil. Então, eu tenho 10 sobre 36. Agora vem uma parte importante. Se eu tenho quilômetros por hora, eu quero o inverso. Eu quero o metro por segundo. E se eu tenho em metros por segundo, eu quero o inverso. Eu quero quilômetros por hora. Então, se eu quero o inverso, eu posso aqui no caso inverter a minha fração. Como assim? Vai ficar 36 sobre 10. Então, 36 que divide 10. Essa conta vai me dar o valor de 3,6. Esse número, 3,6, nós vamos começar a usar quando for necessário transformar as unidades de medida de velocidade. Como assim? Anotem que é muito importante. Se eu precisar transformar de quilômetros por hora para metro por segundo, eu vou dividir o valor da velocidade por 3,6. Se eu dividir, eu já tenho direto o valor do metro por segundo. Agora, se eu tenho o metro por segundo e eu quero quilômetros por hora, então eu multiplico pelo 3,6. Então, quando eu multiplico por 3,6, automaticamente eu já estou descobrindo o valor do quilômetros por hora. Ah, e vem aqui também uma coisa muito importante. Se eu quiser, ao invés de colocar o símbolo ΔS, colocar o símbolo da letra D, D do quê? D de distância. Eu também posso. Eu posso colocar o D de distância e olha só uma coisinha na matemática aqui. Se o tempo ele está dividindo, quando eu jogo ele para cá, então ele vai passar multiplicando. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter a velocidade vezes o tempo. O que isso quer dizer? Observem só. Se eu quero saber a velocidade média de um determinado trajeto, eu preciso da distância e do tempo. Se eu tenho a distância e tenho o tempo, eu faço a continha de dividir e já descubro a velocidade. Agora, se o exercício
pedir para eu calcular a distância, eu posso usar essa outra fórmula aqui que é mais fácil. Essa outra equação, ela é conhecida como Deus vê tudo, para ajudar a gente a gravar, certo? Então, atenção! Velocidade média é o ΔS sobre o ΔT. Distância dividido pelo tempo. Então, eu pego o valor da distância, pego o valor do tempo, divido, aí eu já tenho direto o valor dos quilômetros por hora, ou ainda o valor dos metros por segundo. E se o exercício estiver pedindo a distância, eu posso usar a equação do Deus vê tudo. Como assim? Vamos resolver um exemplo agora para ficar um pouquinho mais fácil da gente entender essa questão da velocidade média. Por que eu digo média? Porque se eu quiser saber a velocidade instantânea, a velocidade que está naquele momento, se eu tiver de carro, eu olho no velocímetro, já vai estar marcando para mim a velocidade que eu estou naquele momento. Mas e a média dela? Como que vai ser? Vamos pensar aqui, ó. Suponhamos que aqui, nessa posição A, seja a cidade de Pirassununga, certo? Essa posição B seja, por exemplo, a cidade de Leme. E essa posição C seja a cidade de Araras, certo? Então, eu vou pegar um ônibus em Pirassununga, vai passar por Leme e eu quero chegar em Araras, certo? Suponhamos que, quando eu saio de Pirassununga, eu olho no meu relógio. E o meu relógio está marcando, por exemplo, 7 horas, certo? Quando eu chego em Araras, eu olho novamente no meu relógio. Suponhamos que esteja marcando, então, aqui agora, ó, 7h30. Então, vamos pensar, olha só, a primeira conta de física. Se eu sair de Pirassununga às 7 horas e cheguei em Araras às 7h30, quanto tempo demorou a minha viagem? Então, já dá para a gente saber que o tempo que eu demorei, se eu colocar aqui, né, ó, o ΔT, o tempo que eu demorei foi de 30 minutos, porque a gente fez 7h30 menos 7 horas, que restou o 30, certo? Tá, então eu já sei que o tempo que eu demorei foi de 30 minutos, então meu ΔT é o 30, tá bom. Vamos supor agora que de Pirassununga até chegar aqui na cidade de Leme tenha 27 quilômetros. Depois, de Leme, ou ainda de Pirassununga até chegar em Araras, tenha 45 quilômetros. Então, vamos pensar. O meu objetivo é sair de Pirassununga e chegar em Araras. Então, quantos quilômetros eu percorri? Qual foi a distância que eu percorri de Pirassununga até chegar em Araras? Pensa, ó, já está aqui, 45 quilômetros. Então, o meu ΔS, que é a minha distância, é de 45 quilômetros. Aí eu pergunto para vocês, tá bom, se de Pirassununga até Araras tem 45 quilômetros e eu demorei um tempo de 30 minutos, qual foi a velocidade média que eu tive nesse trajeto?
Vamos lembrar, ó. Aí vem a fórmula. Qual que é a fórmula da velocidade média? ΔS sobre ΔT. Distância dividido pelo tempo. Se eu colocar agora os valores na fórmula, o ΔS a gente viu que vale 45 quilômetros. O ΔT a gente viu que vale 30 minutos. Olha só agora um detalhe aqui. Quando a gente fala em velocidade, a gente fala quilômetros por minuto? A gente fala quilômetros por hora. Então se a gente fala quilômetros por hora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar os meus minutos em hora. Aí vamos lembrar da anotação lá da revisão. Como que eu faço para transformar os minutos em hora? Eu divido por 60. Então, o que vai acontecer agora? Ó, se eu for descobrir a minha velocidade, vai ficar o 45 quilômetros. Se eu fizer 30 vezes, ou melhor, 30 dividido pelo 60, eu vou ter o valor de 0,5. Agora sim, olha que fácil. Se a minha distância é 45 e o meu tempo é 0,5, se eu fizer o 45 dividido pelo 0,5, eu vou ter uma velocidade média de 90 quilômetros por hora. Ou seja, a média da minha velocidade de Pirassununga até chegar em Araras foi de 90 quilômetros por hora. Pode ser que em alguma parte desse trajeto eu acelerei, ou eu freiei, ou eu precisei parar durante esses 30 minutos da minha viagem. Por isso, a média dessa velocidade foi de 90 quilômetros por hora. Fala sério, é facinho, hein? Vamos pensar um pouco mais agora em outros exemplos, tá? Vamos para esse, ó. Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora. Para percorrer os locais, ele gastou 2 horas. Então, o que eu tenho que lembrar? Que a hora mede o tempo e que o tempo é ΔT. Então, meu ΔT vale 2 horas. Continuando. Percorrendo uma distância de 120 quilômetros. Distância, a gente tem que lembrar que é ΔS. E ela vale, nesse caso, 120 quilômetros. Aí ele faz a pergunta. Que velocidade, então eu não sei o valor da velocidade, Alonso estava em seu passeio. Vamos lá, então. Se ele quer descobrir a velocidade, nós já vimos que é ΔS sobre ΔT, a distância dividida pelo tempo. Aqui está em quilômetros e aqui está em horas. Beleza, então. Como que eu vou fazer? O V da velocidade é o que eu quero. O ΔS da distância é o 120, então a gente troca pelo 120. O ΔT é o 2, que é o tempo das 2 horas. Então, agora, se eu fizer 120 dividido por 2, eu vou ter uma velocidade de 60 quilômetros por hora. A alternativa correta, letra C, de coração. Vamos fazer o próximo. Laura estava passeando no parque com uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, meu V de velocidade vale 10 metros por segundo. Aí ele pergunta, realizando a conversão de unidades, qual seria essa velocidade em quilômetros por hora? Então, ele quer saber o valor dessa velocidade aqui, ó,
em quilômetros por hora. Aí tem que olhar na regrinha lá do início da explicação. Para a gente transformar metro por segundo para quilômetros por hora, lembra o que precisa fazer? A gente multiplica por 3,6. Então, se eu fizer 10 vezes 3,6, eu vou chegar no valor de 36 quilômetros por hora. Ou seja, letra D de docinho. Vamos ver o próximo agora. Vamos fazer mais exercício para a gente ir entendendo. Ó. Outro exemplo. Ao cobrar uma falta em um jogo de futebol, um jogador imprime a bola a uma velocidade de 43,2 km por hora. Então, eu já posso colocar aqui, ó. Meu V de velocidade é 43,2 km por hora. Aí ele vem. Sabendo que a bola gasta 3 segundos, então o que é esse 3 segundos mesmo? É a medida do tempo. Então, aqui a gente tem o delta T. Aí ele fala assim, determine a distância percorrida. Então, ele quer saber o valor do delta S, da minha distância. Mas eu tenho que reparar. Aqui eu tenho quilômetros por hora e aqui eu tenho segundos. Ah, então eu vou ter que transformar. Eu preciso transformar o quilômetros por hora em metro por segundo. Por quê? Para ficar segundos e segundos. Olha lá na regrinha agora. Como que eu transformo quilômetros por hora em metro por segundo? Eu divido por 3,6. Se eu fizer essa conta de 43,2 dividido por 3,6, vai dar 12 metros por segundo. Agora, eu posso usar a fórmula. Velocidade igual a delta S sobre delta T. Se eu substituir os valores, ó, no lugar da velocidade vai o 12, certo? Então, V vale 12. O delta S é o que ele quer saber, que é a distância, sobre o tempo, que vale 3. Então, no lugar do delta T, vai o 3. Como que eu resolvo agora uma conta dessa na matemática? Vamos lembrar. Se o 3 está dividindo, ele passa para cá, multiplicando. Então, meu delta S vai ser 36 metros. Mas tem um detalhe. Nesse exercício, se eu quisesse, eu poderia ter usado a fórmula do Deus vê tudo. Por quê? O D é a distância. O V da velocidade é o 12. O T do tempo é o 3. Ah lá, já vai dar o valor direto aqui, de 36 metros. Então, tanto faz. Qualquer uma das duas fórmulas que eu uso, eu chego no mesmo resultado, que nesse caso deu 36 metros, então vai ser a letra A de amor. Vamos para o próximo. Vai anotando tudo, hein? Olha lá. Qual é a velocidade escalar média? Velocidade média e velocidade escalar média é a mesma coisa. Então, ele está perguntando, ó, qual é a velocidade? Então, eu não sei quanto que ela vale. Em quilômetros por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros. Então, vamos pensar. Se é 1.200 metros que ela está percorrendo, então é a distância que ela percorre. Se é distância, é delta S. Então, aqui, ó, delta S igual a 1.200 metros. Em 20 minutos. Minutos a gente já sabe que mede o tempo. Então, o meu delta T de tempo é 20 minutos. Agora, vamos pensar. Olha só o detalhe. Aqui está em metros e aqui está em minutos. Existe metros por minutos?
Existe metros por segundos. Isso aí. Então, eu vou ter que transformar esses minutos em segundos. Agora, lembra lá da regrinha também da revisão. De minutos para segundo, eu multiplico por 60, porque 1 minuto tem 60 segundos. Então, aqui eu vou ter 20 vezes 60, então eu vou obter 1.200 segundos. Agora sim, está em metro, está em segundos, então eu posso descobrir a velocidade. Fazendo novamente o ΔS sobre o ΔT, a distância dividida pelo tempo. A distância é o 1.200. O tempo também deu 1.200. Então, olha só, se eu fizer essa conta, eu posso cancelar os 2 zeros para ficar mais fácil. 12 dividido por 12 vai dar 1. 1 o quê? Olha só aqui, metros por segundo. E agora presta atenção. Esse exercício, ele quer a resposta em quilômetros por hora. Então, eu vou ter que transformar. Eu vou ter que transformar esse 1 metro por segundo em quilômetros por hora. A regrinha diz que, olha lá, de metro por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Então, se eu fizer essa conta, eu vou ter 3,6 quilômetros por hora. Então, a alternativa correta vai ser o B de beijinho. Tá ficando fácil, não tá? Vamos lá, vamos treinar um pouquinho mais, hein? Vamos ver agora esse exemplo. Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão o rio Tietê até o rio Paraná. Então, eu posso pensar assim, por exemplo, aqui está o rio Tietê e aqui está o rio Paraná. Aí ele fala, percorrendo cerca de 1.000 quilômetros. Então, do rio Tietê até o rio Paraná, eu tenho 1.000 quilômetros. O que é esse 1.000 quilômetros mesmo? Vai ser a nossa distância. Então, é o ΔS, certo? Aí ele fala, sendo de 4 km por hora a velocidade média dessas águas, então ele já deu, o V de velocidade é 4 km por hora. Olha a pergunta que ele faz. O percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente quantos dias? Como que a gente vai fazer isso que está pedindo dias? Vamos pensar, olha só. Eu tenho a velocidade e eu tenho a distância. O que está faltando a gente descobrir, então? Isso! Está faltando a gente descobrir o tempo. Tá, como que eu vou fazer agora? Vamos usar a fórmula. ΔS sobre ΔT. Aqui está em quilômetros, aqui está em quilômetros por hora, então está tudo ok. Vamos substituir os valores. O V de velocidade vale 4, certo? Então, onde aparece o V, eu vou trocar por 4. O ΔS vale 1.000. Então, onde aparece ΔS da distância, eu vou pôr o 1.000 sobre o ΔT. De novo, como a gente faz uma conta dessa na matemática? Se o ΔT está dividindo, ele passa multiplicando. Então, fica 4 vezes ΔT igual a 1.000. Então, o meu ΔT vai ser 1.000 que divide 4. Se eu fizer essa conta de 1.000 dividido por 4, eu vou chegar no valor de 250 horas. Foi o tempo para as águas sair do rio Tietê e chegar no rio Paraná. Tá bom, só que a resposta que eu tenho está em dias. Então, eu vou ter que transformar isso em dias. Como que eu vou fazer para transformar isso em dias? Olha só, atenção.
Um dia a gente já sabe que tem 24 horas. Então, 250 horas vai ter quantos dias? Vamos armar uma regrinha de 3. Se eu multiplicar em cruz aqui, eu vou chegar na conclusão que as águas do rio Tietê, ela demora aproximadamente 10,4, ou seja, aproximadamente 10 dias para chegar até o Rio Paraná. Então, a minha alternativa seria a letra B de beijinho. Agora, vamos para mais um exercício. Reparem bem. Um carro viaja de uma cidade A uma cidade B. Então, eu poderia montar um esqueminha aqui também para ficar mais fácil. Ó. Ele sai de A e vai até a cidade B. Distantes 200 quilômetros. Então eu já sei que a distância da cidade A até chegar na cidade B, então meu ΔS é 200 quilômetros. Aí ele fala, seu percurso demora 4 horas. Então, para ir da cidade A e chegar na cidade B, o tempo, então o meu ΔT foi 4 horas. Aí ele vai contar agora para a gente o porquê que eu demorei 4 horas nessa viagem. Olha o que aconteceu no meio do caminho. Pois, decorrida 1 hora de viagem, o pneu dianteiro esquerdo furou e precisou ser trocado, levando 1 hora e 20 minutos do tempo total gasto. Então, atrasou a minha viagem, por isso que eu demorei 4 horas. Então, ele já deu o tempo total da minha viagem, que foi de 4 horas. Aí ele vem com a pergunta, qual foi a velocidade média que o carro desenvolveu durante, então, essa viagem? Então, ele quer o V da velocidade. A fórmula é sempre a mesma, né? Então, vai ficar V igual a ΔS sobre ΔT. O V de velocidade é o que ele quer. A distância é o 200. O tempo é o 4. Então, se eu fizer essa conta, eu vou ter 50 quilômetros por hora. Facinho! Vamos, então, para o último exemplo dessa parte de velocidade média. Então, atenção, ó. Um carro, ele faz um percurso de 600 quilômetros entre São Paulo e Uberlândia. Então, para ficar mais fácil, vamos fazer o esqueminha aqui, ó. Presta atenção. De São Paulo até Uberlândia tem 600 quilômetros. Os 600 quilômetros eu já sei que é a distância de São Paulo até Uberlândia. Então, aqui é meu ΔS, beleza? Aí ele fala, com velocidade média de 50 quilômetros por hora. Então, a minha velocidade média de São Paulo até chegar em Uberlândia foi de 50 quilômetros por hora. Aí ele continua. O trecho de Uberlândia até Brasília. Então, ele saiu depois de Uberlândia e chegou aqui, que a gente vai imaginar que é Brasília. Distantes 400 quilômetros. Então, a minha distância, meu ΔS, de Uberlândia até Brasília é 400 quilômetros, certo? Ele fala, é feito com velocidade média de 80 quilômetros por hora. Então, meu V de velocidade é 80 quilômetros por hora. Agora, repara no que ele está perguntando. Ele fala assim, qual a velocidade média do carro de São Paulo até chegar aqui em Brasília? Então nesse caso,
Ele quer a minha velocidade média total. Quanto que foi essa velocidade média total? Eu posso só somar os valores da velocidade? Não. Por que não? Porque a distância foi diferente. Se a distância foi diferente, o tempo também foi diferente. Como assim? Eu vou ter que descobrir, então, a distância total que ele percorreu sobre o tempo total que ele demorou. Repara só agora num detalhe. A distância total que ele andou, eu já sei quanto que foi. Porque se de São Paulo até Uberlândia tem 600 quilômetros e de Uberlândia até Brasília tem 400 quilômetros, então a distância total que ele percorreu foi de 1.000 quilômetros, certo? Agora, eu já sei o tempo total que ele demorou para fazer isso? O exercício não deu o tempo, ó. O exercício deu a distância e a velocidade. Aqui também a distância e a velocidade. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que descobrir esse tempo. Como que eu vou fazer para descobrir o tempo? Fórmula só tem uma. Velocidade igual a ΔS sobre o ΔT. Vamos substituir os valores. A velocidade é 50, então aqui 50 é igual. No valor do V vai o 50. O ΔS é 600, então no lugar do ΔS vai o 600. Sobre ΔT, que é o tempo, que eu não sei quanto tempo ele demorou nesse pedaço aqui, de São Paulo até Uberlândia. Para resolver isso aqui, lembra, ó, se o ΔT está dividindo, ele vai passar para cá multiplicando, certo? Então, meu ΔT vai ser 600 dividido por 50, que se eu cancelar os dois zeros, vai dar 12 horas. Então, agora eu sei que de São Paulo até Uberlândia demorou um tempo de 12 horas de viagem. Tá bom. Mas e agora, de Uberlândia até Brasília? Quanto tempo demorou? De novo, fórmula só tem uma. ΔS sobre ΔT. O V agora de velocidade, olha lá, ó, vale 80. Então, onde aparece o V, eu vou trocar por 80. O ΔS, que é a distância, é o 400. O ΔT do tempo, eu preciso descobrir. A mesma coisa agora, ó, o mesmo raciocínio. Se o tempo está dividindo, ele vai passar multiplicando, certo? Então, aqui vai ficar ΔT igual a 400 dividido por 80. Então, o meu tempo aqui foi de 5 horas. Então, o que eu posso pensar? Que de Uberlândia até chegar em Brasília, o tempo foi de 5 horas. E agora, o que eu faço? Olha aqui, vamos ter que voltar aqui no comecinho da conta. Se ele quer saber a velocidade média total, eu preciso da distância total e do tempo total, certo? A distância total a gente já viu qual que é. E agora o tempo total? Quanto tempo demorou essa viagem de São Paulo até chegar em Brasília? Foi às 12 horas mais às 5 horas. Então, se eu for fazer essa conta agora, ó, eu vou ter 1.000 quilômetros dividido por 17 horas. Então, eu vou ter uma velocidade de aproximadamente 58,8 km por hora, que eu podia, se eu quisesse, arredondar para uma velocidade média de 59 km por hora. Ah, agora eu quero ver, hein? Deixa tudo anotado aí no caderno de vocês. Todas as dicas, tudo que eu expliquei para vocês, porque agora vai vir exercícios para vocês colocarem em prática o novo conhecimento de velocidade média, ok?